Não adianta, existem histórias que após 10, 20, 30 anos não saem da nossa memória. São histórias de um povo, um lugar, uma saga familiar. Por mais que tudo isso permaneça para sempre no nosso imaginário, ouvir esses contos novamente são sempre um prazer. Eu sou Marcelo Fonseca e junto do meu parceiro de comitiva Matheus Guimarães, vamos celebrar e aplaudir o remake do clássico Pantanal, que está no ar às 21 horas. Mas antes de pegarmos essa chalana rumo às terras dos Leôncio, você precisa cumprir o seu papel de Madeleine e nos dar uma forcinha nas redes sociais. Você nos encontra no Instagram como @podcastrecapitulando, tudo junto. Segue, porque lá você fica sabendo quando serão lançados novos episódios. Lembrando que a gente presenteia vocês com novos episódios somente a cada 15 dias. Não gosta de perder os lançamentos? Então aproveita que tá aí e já assina a gente no seu tocador de podcast favorito. Se você tá ouvindo a gente pelo YouTube, assina o canal. O negócio é ser notificado e conferir as novidades sempre, hein? A gente se encontra logo após a vinheta, onde os filhos dos nossos filhos verão. Ou ouvirão, no caso, né? Recapitulando. Não tem muito tempo aqui no Recapitulando, você conferiu um episódio especial que a gente fez com as nossas expectativas pro remake de Pantanal, aquele clássico da TV Manchete, aquela história escrita pelo Benedito Rui Barbosa. E finalmente esse remake chegou. A gente esperou muito por ele. E eu não sei você, Marcelo, mas particularmente, do meu ponto de vista pessoal, vou dizer, é uma obra-prima. Ele ultrapassou todas as expectativas que eu poderia ter, em todos os termos, assim, atuação, em roteiro, na imagem. É tudo encantador, eu acho que está à altura do original. E a gente vai debater um pouquinho sobre isso aqui hoje e aclamar essa novela das 9 que, depois de muitos anos, é uma novela das 9 digna. Então, você falou não faz muito tempo, vou te contar, faz muito tempo que a gente gravou aquele episódio. Aquele episódio foi em setembro, outubro de 2020. Isso tem 1 ano e meio, né? Quando já tava... Que os boatos do remake de Pantanal são muito velhos, né? Na verdade, eles circulam aí desde a época da reprise do SBT, né? Sim. Falam. E eu admito que eu sou meio ressabiado quando se mexe em clássicos. Eu acho que tem coisas que não se mexe, né? Eu, de maneira geral, eu tenho medo. Tenho bastante medo, como diria uma pessoa A aí. outra. A outra. Aquela que não se deve nomear. Mas, parando pra pensar, porque tem, né, a gente viu remakes nos últimos anos que foram pavorosos, né? Umas coisas que podiam muito bem ter ficado Nossa. ou passado em brancas nuvens, como coisas boas, tipo Éramos Seis, assim, que é um clássico. E o remake foi bem feito, mas não teve um... Não se Não falou. teve uma repercussão, né? Exato. Só se falava em outra coisa, né? Então, assim, mesmo sendo muito bom. Mas Pantanal é uma coisa bizarra, porque é realmente... O Matheus sabe disso, eu não sou um grande fã de novelas Rurais. rurais. Acompanhei muitas, não é que assim, não são rurais eu não assisto, não é isso. Acho que tem histórias belíssimas e incríveis. Mas eu cresci assistindo novela das seis, muitas de remakes de tramas do Benedito. E nunca foi necessariamente um... Talvez eu não me sentia contemplado ali com tudo que acontecia. Mas Pantanal é muito diferente, né? Porque a história é uma história temporal. É quase como se fosse um conto de fadas brasileiro, assim. Um romance. Um romance impossível. É um clichê clássico, né? É um clichê. Clichê clássico. Não necessariamente, mas não importa. Mas é um clichê, né? Assim, duas pessoas de mundos opostos. Cara, isso funciona há milhares de anos. E isso continua funcionando. E é muito bem. É isso que você disse, é muito bem escrita, é muito bem dirigida. Os atores estão, assim, extremamente on On point. point. E eu não acho que eles estão tentando emular o que foi no a versão dos anos 90. Não acho. Eu acho assim, estão fazendo a versão deles. E isso é muito bonito.
E assim, era uma coisa que a gente debatia, né? E acho que a gente pode trazer um pouco disso, que é que a gente morria de medo do ritmo da novela, né? Nossa, eu comentei que eu ia ouvir o episódio que a gente fez. Inclusive, se você não escutou, termina aqui e depois vai comparar com o que a gente falou lá em 2020, que pra mim não parece tanto tempo assim. Eu prefiro não pensar que faz muito tempo. Amigo, faz muito tempo. Mas depois você compara, vê as diferenças do que a gente falou, que a gente não falou, enfim. Mas sim, o ritmo era uma preocupação. E, cara, que se dane, entendeu? Porque realmente não é esse ritmo alucinante que vem tentando colocar nos últimos anos, assim, que não só vem tentando colocar como se fosse uma coisa imposta, é que o nosso ritmo de vida veio pedindo cada vez mais essa rapidez nas tramas também. E ele não se importa com isso. Tem sequências assim, eu ainda não vi o capítulo dessa semana, mas nessa semana que a gente está gravando, teve uma sequência que eu vi no Twitter. Eu estou um pouquinho atrasado, de minutos de viola, de canto, e era aquilo, e era contemplativo, e todo mundo assistiu, e a novela bateu recorde, e foi tipo, era só isso, não era só, entre aspas, era tudo aquilo, mas sem a necessidade de colocar 300 mil piruetas em 15 minutos no capítulo, sabe? Tipo, que se dane o ritmo, que a gente Tô- tanto se preocupava. Sim, exato. É que assim, eu digo mesmo as paisagens, eu acho que é tudo muito. Eu acho que tá tudo muito na medida. Né? Essa cena é muito bonita, essa cena contemplativa. Mas ela tem o tempo certo, ela não tá. Ela cabe ali. Uma coisa que eu vejo muitas pessoas falarem é que é uma novela. Ela leva as pessoas para um outro lugar que elas não estavam acostumadas. E até por estar esse lugar diferente, trouxe muita gente que não acompanha o gênero, acompanhar. Assim, eu vejo amigas que não são noveleiras, não são pessoas que assistem e que estão completamente encantadas por Pantanal, porque falam, nossa, eu sinto que existe uma comoção grande, assim, realmente uniu várias pessoas, porque, claro que eu acho que, pelo menos, sei lá, a gente que tem 20 e poucos, até a gente tem 20 e poucos, assim, talvez quem é mais novo hoje, tem uns 15, talvez não. Mas quem tá na faixa dos 20 já ouviu muito sobre a novela, assim, porque os pais, porque é o Sobre avô, Juma porque é o... Marruá e Total, todo mundo sim. já ouviu. Mas é muito curioso, assim, se você parar pra pensar que. E as pessoas estão indo muito porque a novela tem chamado a atenção e as pessoas têm continuado, que as pessoas tiram a primeira fase, que é belíssima, que é muito cativante, elas assistiram a primeira fase e continuaram na segunda. Porque os personagens continuam cativando. E é o que é o mais engraçado o núcleo que eu vejo todo mundo reclamar que acha o núcleo chato é o núcleo É o do, urbano, é o do Rio de Janeiro, exato. é o do Rio de Janeiro. Que ele realmente. Ele, ele parece que ele tem um tom só. Eu entendo o que precisa dali, mas realmente me interessa muito mais ver as cenas do Pantanal do que as cenas do Rio de Janeiro. Ah, não, beleza. E uma das coisas que eu acho assim, que eu queria muito falar nesse episódio e tal, não sei se a gente já começa a falar agora, sobre trazer o público novo e etc. Cara, como eu acho a adaptação que está sendo feita maravilhosa e extremamente pontual, assim, e correta, porque eu assisti o original, eu lembro de algumas coisas do original, e não de tudo, mas lembro de bastante coisa. E, cara, a novela tá sendo muito atualizada. Muito atualizada. Que E, bom, né? ai, Isso é muito bom. deveria ser. A gente pensa, nossa, deveria ser o mínimo, né? Uma adaptação e tal. Mas não, gente. A gente teve remakes aí, tudo bem. Já deve fazer o quê? Uns quase 10 anos que rolou um remake aí, que foi um copia e cola da versão dos anos 80, onde nada se Tem 10 anos, atualizou. tem 10 anos já. Vai fazer 10 anos. Onde nada se atualizou. E, cara, Pantanal é diferente. Tipo, eu acho incrível como ele conseguiu deixar a história principal lá, contar tudo que era necessário, atualizar algumas questões sociais Sim. em relação a progressos que a sociedade fez e coisas que eram tidas como ofensa ou como piada e hoje em dia não são mais. Isso está muito bem atualizado, é incrível. E o melhor, eu lembro que na época
teve uma notícia falando que iria tirar as piadas, né, que não são piadas, as ofensas homofóbicas, tirar esse tipo de abordagem e tal. E eu não lembrava que era uma coisa tão repetida. Eu lembro que eu comentei no episódio que a gente fez sobre Pantanal, que realmente tinha ali um negócio de que ele achava que o filho era afeminado e etc. Eu comentei sobre isso, mas eu não lembrava que era tão forte e tão recorrente na trama. E aí, tipo, tinha tudo para perder uma função, para ficar uma coisa sem, sabe, só se ele só tirasse. Mas não, eu acho que ele atualizou para um tipo de abordagem muito real, porque não dá pra gente mentir, as pessoas são homofóbicas ainda. Eu acho que foi muito bacana. Gosto da Madeleine, digital influencer, como realmente uma digital influencer trabalha. Olha que bacana. Ela Total. não está em estúdio tirando foto. E eu acho todas as atualizações assim muito perspicazes, muito boas, e elas não alteram no principal da história, no melhor. Enfim, uma salva de palmas ao senhor Bruno Loperi, ao senhor, que não é nem 10 anos mais velho do que eu. Além disso, dessas questões sociais, eu acho que tem as questões ambientais, no sentido de que elas são tratadas ali de várias formas de uma maneira muito natural. Uma coisa que me incomoda muito, e isso me incomodava um pouco em Lugar ao Sol em alguns momentos. Isso me incomodava um pouco em Amor de Mãe, que chega um momento do textão quebrando o tabu. E assim, eu acho que ele faz as críticas. Ele bota. A única que deu umas lacradas lá foi a Guta no início, mas que agora já. Eu entendo que existe um choque ali de início, que ela quer. Logo quando a gente descobre as injustiças do mundo, a gente começa a soltar textão pra tudo que é lado. Eu entendo. Eu entendo O onde. nosso eu lá de 2015. Exato. Mas eu entendo que a Guta tava ali e beleza, mas agora já sinto que tem uma coisa mais orgânica. E o que eu sinto tanto nas questões ambientais quanto nas questões sociais, etc., é isso de uma maneira orgânica, isso na ação. Ou se não tá na ação, tá numa conversa de café da manhã. Nem tem aquela cena, uma cena linda, que é do núcleo do Benício, Guta e da Isabel Teixeira, ali, fugiu da Maria Bruaca, que tá os três sentando, contando. É uma cena linda, que chama episódio no capítulo Cara, sábado. Gente, aquilo é quando ele conta, maravilhoso. quando ele conta a história da vida dele, né? Exato. Gente, eu chorei naquela sequência, assim, com ele contando a história. É surreal, aquilo é lindo. Gente, É lindo. eles sentados numa mesa e os três conversando, e aí você via ela, você via as nuances dos personagens. Isso que eu acho que é legal, e é isso que às vezes a gente sente falta um pouco em outras tramas, que ninguém é mal e bonzinho o tempo todo, nem todo mundo. Então, você tinha a filha ali escutando o pai, por mais que ela tivesse várias divergências, ela estava ali ouvindo ele, interessada, e ele ouvindo ela e querendo compartilhar. Cara, e como se tudo é construído, é muito bonito. Mas, de maneira geral, eu acho que essas atualizações elas estão vindo a calhar de um jeito bem feito, bem escrito, bem pontual. E que não fica Muito. parecendo que, sei lá, peguei um texto pronto, copiei e colei. Não, não passa essa sensação. E que faz muito sentido. No começo, eu ficava um pouco incomodado com o perfil da Irma ou o perfil da Dona Mariana, que foram bem alterados, assim, não bem alterados, elas estão cumprindo ainda a função que cumpriam na história, mas alterados. A Irma não era tão talarica assim. A Irma, Tá lá, tu- Irma? a talarima. Tudo bem que tudo que ela tá fazendo agora, ela já tinha feito no original, que ela ia lá, ela dava pro Zé Leôncio, etc. Mas ela não tinha, não sei, a personagem passava, ainda mais a da primeira fase, um negócio de querer fazer aquilo, uma maldade, entendeu? Enfim. Então no começo, não, e a Dona Mariana não se compara em nada com a original. A Dona Mariana atual é uma chata. Que Ranzinza velha amarga. chata. Exato. Agora ela melhorou um pouco, mas na primeira fase eu não aguentava mais aquela senhora. Eu me incomodava, mas depois eu vi que faz muito sentido, tá muito atualizado para os dias atuais, para os personagens agirem de acordo com o atual. Cara, e é tudo, como você falou, muito bem feito. Que, por exemplo, faz total sentido a Madeleine
ter acabado sozinha na primeira fase, ser essa pessoa fútil que não consegue ter uma ligação profunda com nada e etc. E se refugiar nas redes sociais. Não, faz Tá sentido muito, demais. tá muito crível, sabe? Cabe muito. E, enfim, uma coisa que eu sinto muita falta também é que, tudo bem, você não precisa explicar tudo para o público o tempo todo. O público compra. Eu sou a pessoa que pensa que em novela você pode vender qualquer coisa. O público vai embarcar desde que você venda bem, direito. Tudo pode acontecer. Inclusive, um senhor que mora no mato virar cobra. Mas uma coisa que eu sinto falta um pouco, e que eu acho que se perdeu muito, é por que o personagem é assim? Ah, é só porque Deus quis, porque ele nasceu assim porque ele é mal. Aquilo que você falou de que ninguém é mal o bom o tempo Maniqueísta, né? todo. É. Mas, cara, eu acho que tem uma preocupação com todos. Você vê uma justificativa em todos, sem ser aquela coisa assim, didática, olha, ele é assim porque ele não teve oportunidades de estudo e blá blá blá. Não, tá muito implícito que o Zé Leôncio age daquele jeito, porque ele foi abandonado pela esposa, que não sei o quê, e etc. E todas as construções estão expostas na sua cara, você entende porque aqueles personagens agem assim, ninguém deixa de lado, você entende porque a Muda é aquela filha da puta no começo, Total. sabe? Isso eu sinto muita falta, de mostrar, não necessariamente mostrar, mas pelo menos ter uma justificativa para os personagens agirem da forma como eles agem. Sim, exato, exato. Não, e eu acho. Não sei, eu gosto muito do trabalho que tem sido feito. De maneira. Assim, você falou da Madeleine, e aí eu vejo muitas pessoas criticando o Jove do Jesuíta. Mas as pessoas falam do Jove, que tem uma crítica ali do Jove do Jesuíta, mas eu acho que é um jovem completamente diferente. O jovem Jove é completamente diferente do perfil que foi feito nos anos 90, porque se eles tinham um momento de rebeldia muito grande. Você tinha o fim da ditadura, as pessoas tinham uma liberdade de expressão como elas não viam há 32 anos, e era tudo ali muito novo, e acho que tinha uma rebeldia de querer. E o jovem de hoje, a gente passa por vários momentos, né? Assim, 20 anos, a inflação lá em cima, várias questões, né? Sei lá, assim, um litro de óleo custa 15 reais, sabe? Eu Cara, concordo. Uhum. e aí eu acho que, claro que ele vem de uma família de posse e tudo mais, mas tem uma questão de que a gente vem também o aquecimento global e e aí a gente sabe que o mundo vai acabar e a gente é muito mais tem muito menos esperança no futuro. Assim, eu acho que a gente tem menos esperança no futuro do que aqueles jovens que tinham recém saído da ditadura tinham. Então, na minha leitura, é normal o jovem ser um jovem mais deprê. É diferente. Por isso que eu acho o Jove dele perfeito, porque eu acho que é a nossa geração. Só que claro que a gente olha e a gente critica, porque a gente tá vendo o nosso espelho, né? Eu não compro muito essa crítica ao jesuíta. Eu acho que ele tá indo bem, porque. Eu entendi um pouco, eu não, e eu comentei também com você que eu não estava entendendo as críticas, etc. e tal. Aí depois eu parei para pensar e eu vi algumas outras cenas e tal. Não estou criticando o Jesuíta Barbosa de forma alguma, eu amo o Jesuíta Barbosa. Mas eu acho que, pelo menos de algumas coisas que eu vi, alguns comentários, as críticas vinham um pouco das reações do personagem. Algumas coisas parece que ele tinha sempre as mesmas reações. Não as mesmas reações, mas era não era um personagem que transpassava ser muito complexo e com muitas facetas, entendeu? Era um personagem que ou ele estava assim, ou ele estava Mais assado, e no chapado. máximo ele estava e no máximo ele estava de um terceiro jeito. Chapado que eu digo foi péssimo esse termo. No sentido de ser flat. Flat. Exato. Você não tem, tipo, o Zé Leôncio, que ele é uma pessoa com a Filó, ele é outra pessoa com os peões, ele é outra pessoa com os caras da empresa de São Paulo, ele é bem mais multifacetado. Não, eu Eu acho que entendo. Mas, o mas, você, Jove tava. Pode falar. mas você não acha que é uma questão de atualização do texto? E aí, e aí eu acho que é um problema de. Não é um problema, mas eu acho que é um outro direcionamento.
Eu não sei se é um problema de entrega do Outra direção de personagem, outra direção de total. ator. É a mesma coisa que a Aham. gente fala desculpa, da Madeleine, não, da Mariana. Que você falava, nossa, a Mariana tá ali num único tom. Ela não é a mesma Mariana da Natália Timber. E eu acho que existe um trabalho de não ser o mesmo, sabe? Eu fico Sim, pensando um sim. pouco nisso, assim, de que eu acho que a proposta do personagem, na minha leitura, e aí por isso que eu não entendo muito as críticas ao jesuíta, ao Jove do jesuíta, não ao jesuíta em si, que é. Eu acho que ele é um personagem. O Jove é um cara apático. Não, eu Ele deixou concordo. de ser apático na hora que ele conhece a Juma. Aham. Mas ele é apático até a hora que ele encontra que ele tá assim, tipo. Bom, o Pantanal vai acabar daqui 20 anos, vai pegar fogo, você não gostou? Legal. Sabe assim, tipo. Pra mim, essa forma apática dele ele sempre viveu assim, é assim. Eu acho que é um pouco do pessimismo, do niilismo do personagem, sabe? Aham. Não sei, Não, eu pelo menos é a concordo minha, a minha também visão. com o que você disse antes e com o outro. O que eu estava pontuando é que eu consegui ver, pelo menos, de onde vinha essa crítica. Eu Sim, sim, consegui sim. entender, além da Certíssimo. questão de, ai, o personagem é chato. Eu acho que não vinha só daquilo, vinha um pouco também desse direcionamento do ator, porque qualquer situação ele estava entregando coisas muito próximas uma da outra. E eu consegui Total. entender, pelo menos as críticas que eu vi partiam da atuação, não apenas do personagem. Também do personagem, porque o personagem é chato. Mas, enfim, quer dizer que eu concordo 100% com a Luz? Não, porque eu acho muito bacana isso que você pontuou, dessa nova versão dele ser esse jovem chato. Nossa geração é chata. Enquanto você estava falando, eu estava lembrando, não sei se você viu no Twitter essa semana, aquele post do tipo em obras atuais, autores despejando, tipo, 1 litro de azeite, assim, que são cenas de Uhum. sexo desnecessárias. E, tipo, a nossa geração critica ter cenas de sexo numa obra. Total. Enfim, chatos. Eu concordo, 100%. Eu acho que tá muito bem colocado, assim, ele ser esse jovem chato. E pensando também que ele cresceu, faz bem mais sentido pelo fato de que ele cresceu com uma mãe sem estrutura alguma, que mal ligava para ele, mentindo que o pai estava morto, faz mais sentido, assim. Não, total. E eu acho que faz parte, né? Porque até. E eu acho que faz. É próprio da atualização coisas, erros e acertos, né? Porque. E até porque aquilo que a gente já conversou antes. Não significa que uma coisa fez sucesso há 30 anos atrás, que se você copiar e colar ela hoje, ela vai funcionar. Às vezes não Exato. funciona, né? Sim. Vimos coisas que não funcionaram. Então, Não, mas eu acho que, no geral, assim, tá tudo acertado, tudo bem justinho ali. Gosto muito dos rostos novos que foram sim. propostos. E, cara, acho que a gente pode falar dela, né? É o momento. Já, Chegou? Chegou? chegou o momento de falar de Al Juma Marruak, que era. Alanis, por favor, Eita, é entre na minha seu. casa. É seu. Cara, pode falar. Não, eu acho assim, é surpreendente. E ela, assim, você consegue ver a personagem tem a ingenuidade, e não parece força, é uma coisa natural, tem uma naturalidade no personagem, na forma como ela traz o personagem. E você continua torcendo pela Juma. É uma coisa, né? Porque assim, às vezes você tem uma atualização, tem coisas que a gente acha que fica defasado, ou alguma coisa que a gente super funcionou lá atrás e hoje não funciona. E no caso dela, a escolha é perfeita. E o jeito que ela tá conduzindo a personagem é muito. Você torce por ela o tempo todo. Exato. Você torce, se diverte com as. Com a doçura e com a ingenuidade, com a. Até com o jeito. O jeito bruto, né? Dela. É maravilhoso. Não sei, eu só tenho elogios. Não, eu também. Eu acho, como você falou, é uma grata surpresa, porque ela não tinha muitos trabalhos na TV. Não mesmo. Não que a gente duvidasse da capacidade dela de forma alguma, quando ela foi anunciada.
estava ali disposto para ver o que ela ia entregar. E, cara, ela, da mesma forma que a novela vem superando expectativas, ela superou qualquer expectativa que a gente Total. pudesse ter. É aquilo. Você é ator, você sabe falar disso melhor do que eu, mas eu acho, por mais incrível que o ator seja, tem atores que você consegue ver usando o método, você consegue sentir que é uma pessoa atuando, por mais que ele seja esplêndido, assim, você sabe que Sim, ele está sim, atuando. Ela, eu sabe. acho que, não sei, na minha visão, pelo menos, ela mergulhou, ela tá no personagem e você não consegue dizer que é uma menina atuando, você enxerga ela como a Juma, e eu acho que isso fica muito melhor ainda quando ela vai para o Rio de Janeiro. Quando ela está inserida naquele outro ambiente completamente diferente, com Ela pessoas destoa. completamente diferentes, ela destoa, mas mesmo assim ela tá 700% crível. Você acha que aquela menina é aquele bicho do mato que nunca viu luz na vida. Sem dúvida, sem dúvida. A cena dela entrando no chuveiro. Aquela hora que ela entra na casa, passa pela piscina, aí eles sobem pro quarto, aí ela vai no chuveiro, a água tá queimando Nineu. É muito bom, gente. Aquilo é muito bom. Ela É chocada com a água caindo do maravilhoso. chuveiro. É muito bom. E aí você vê que tem. E aí é engraçado, assim, porque tem um. E aí você vê que. E a química dela com o jesuíta é muito. Funciona muito. Porque ali tem uma cumplicidade na troca que, cara, se. Que a gente sabe que tem casal que força e não tem química. E tem química ali, uma química bizarra. Como Tem. funciona? Funciona super bem. E a Não, aquela relação. cena do chuveiro, cara, é lindo. É lindo na definição de ser lindo, assim, sabe? Incrível, é um espetáculo. Exato. E a relação dela com a Muda, que é uma personagem tão. Com tantas camadas. E a relação dela de um carinho ali de irmã, mas às vezes uma coisa que em alguns momentos tem uma relação esquisita. Ela também não sabe exatamente o que. Porque ela não sabe o que ela sente. Ela não sabe o que é sentir as coisas. Ela sente Exato. raiva. O restante ela não sabe o que é. O restante ela tá descobrindo. E quando a. Eu amo quando a Yuma pergunta se ela tá sentindo ciúme, ela não sabe o que é ciúme. E aí eu parei pra pensar, cara, realmente, ela foi criada, ela e a mãe, no meio do mato. Ela não tem noção do que é o ciúme. Ela nunca teve outra pessoa envolvida nessa, né, nessa dinâmica. Cara, é incrível. Eu É amo, eu incrível. amo. E é umas sutilezas, né? São pequenos pontos assim do texto e da construção dela que constroem isso, assim. Acho que a gente falou, a gente quase não falou da primeira fase, mas quando a gente fala sobre a própria relação dela com a mãe, assim, tipo, a relação dela com a mãe onça, né, ali, que a gente quase viu muito pouco a Alanis com a Juliana Paz. Mas essa relação dela da mãe como onça é muito. Que poderia ser cair no ridículo. Poderia. E ainda mais a gente hoje, e uma coisa que eu fico muito impressionado com essa novela, que quando a gente falou do realismo fantástico, isso não é bem necessariamente realismo fantástico, mas quando a gente estava no realismo fantástico há 4 anos atrás com o Sétimo Guardião, as pessoas não souberam, não pegaram o tapete e não voaram. Não. Não voou. Até porque. Não, não Não, sei, eu, pode eu, falar. eu entendo a qualidade, são propostas diferentes, até porque tá muito mais. Mas eu tinha um pouco de medo no início. Assim, gente, as pessoas vão rejeitar, porque eu sinto que as pessoas já não embarcam mais com aquela facilidade que a gente tinha, aquela imaginação que tinha nos anos 80, nos anos 90. Né, se a gente parar pra pensar, as principais obras de realismo fantástico são dos anos 90. Não que... Mas assim, o fato da mulher virar onça, do homem virar cobra, do velho virar cobra, virar sucuri, e as pessoas levando, as pessoas interessadas e aprendendo a viajar e imaginar com isso. É tão gostoso. E você vê Aham. que é tão bem feito, ela não. E as cenas são bem feitas, elas não são toscas, assim. A construção, a montagem daquilo torna tão sutil, mágico e sutil, que eu acho que isso colabora muito. Não sei, eu fico. Quando tem os olhos ali, os olhos se transformam. São detalhes, e até, claro, a tecnologia é ao favor. Ao nosso favor, coisas que talvez nos 90 ficariam mais toscas, hoje estão. Não sei, mas eu fiquei pensando nisso, assim. Não sei porque eu cheguei nesse caminho, mas ok. Não, eu concordo total. Como eu comentei, talvez eu seja um pouco poliana, assim, um pouco otimista.
Porque eu acho que tudo que você vende de novela, você consegue vender desde que seja bem feito, né? Eu acho que o que teve ali, o que rolou no Sétimo Guardião, foi que o realismo mágico do Agnaldo Silva, eu acho que poderia ter dado super certo, ele só não foi bem feito. Não era o realismo mágico que as pessoas estavam acostumadas. Mas em Pantanal é isso, é muito bem vendido, é muito bem explicado, e aí entra aquela questão da magia, da natureza, de ser uma coisa folclórica, Total. praticamente, porque são histórias que um povo de um lugar conta, né? E o público entende aquele folclore. Eu acho que na primeira versão ainda tinha mais dúvida, eu não sei. Eu não posso dizer com 100% de certeza. Mas ficava uma coisa muito mais subentendida se ela realmente personificava uma onça, se ela virava uma onça, ou se como é que é? A forma dela agir e se portar era parecida com a de uma onça. Eu acho que isso ficava muito mais subentendido, assim. Até porque não tinha, talvez não tivesse tanto da tecnologia para fazer, para usar essa onça, para fazer essa transformação, etc e tal. E aí eu acho que hoje tá na cara que ela vira onça, tá na cara e tá no texto, né? Tá dito. Uhum. Ela se torna uma onça, ela encantou numa onça. Talvez tivesse na época eu esteja falando bobagem, se eu tiver, quem viu tudo me desculpe e pode me corrigir. Mas eu acho que isso fica muito mais aberto e eu acho isso muito mais ousado hoje, né? Realmente, porque o que você falou é totalmente compreensível. Existe esse medo das pessoas não embarcarem, das pessoas não entenderem, não se comprar mais essa realidade, porque são aí anos e anos e anos que o realismo mágico foi se perdendo, foi sendo esquecido, e tá todo mundo cada dia mais dentro da própria realidade, né? Mais Mas cético, né? talvez também, mas talvez também, aí não vou me propor a fazer nenhuma análise sociológica nem nada do tipo, mas eu acho que o público, talvez num cenário aí de tantos anos, de tanta coisa ruim, Eu ia chegar nesse tanto ponto. pessimismo, de doença, de crise, e etc., talvez nesse momento o que ele estivesse querendo era um escape muito bem servido, assim, uma fantasia mesmo. Eu fiquei pensando nisso, sabia? Fiquei pensando, de verdade, eu fiquei pensando nisso, assim, que eu acho que por muitos anos era um pouco, acho que ficou meio. Quando a gente virou para os anos 2000, eu acho que o mundo trazia tantas possibilidades que esse lugar da fantasia completa ficou um lugar para o cinema, sabe? E eu acho que a gente não embarcou mais. E aí, e tanto que isso foi completamente abandonado. Eu acho que se foi abandonado é porque tinha um porquê de ser abandonado, sabe? Eu acho que as pessoas não abandonaram porque não funcionava mais, ponto. Mas hoje eu sinto que existe uma tentativa de. Uma tentativa não, acho que as pessoas buscam esse escapismo, porque no frigir dos ovos, por mais que a gente tenha uma pauta social daqui e ali, uma pauta ambiental daqui e dali, acaba sendo uma pauta sobre. Acaba sendo um escapismo. Eu acho que a novela voltou a ser. A gente tinha. Eu li. Isso vira e mexe, às vezes aparece um tweet viralizando assim. Ah, depois de tantas novelas com crimes, armações, milhares de armações, temos uma novela que retrata a amizade, a natureza, que pode ter suas questões mais fortes, gente, mas não se compara com, com sei lá, qualquer as últimas 7 novelas exibidas anteriormente no horário. Estou falando das 7 inéditas. Uhum. Não me vem nenhuma na cabeça que tenha esse lugar. Quase uma tranquilidade, assim. Não tem. Eu acho que as pessoas procuram isso mesmo. É exatamente o que você falou. Os últimos 4 anos foram horrorosos. Né? E as pessoas querem escapar. Querem pegar o tapete e voar mesmo, embarcar. Exato. E realmente, você falando disso, eu lembrei até que as pessoas sentem falta, né, mais dessa história mais leve, mas sem tanta barbárie, assim. E eu vi um tweet, eu lembrei agora na hora, do cara comentando, gente, falando sobre a morte que teve essa semana, e é isso.
Ele só morreu. Não tem uma grande necessidade narrativa, não é uma tragédia, não é isso, não é aquilo. É a morte como acontece na vida, como Um ritual. morreu, né? E, enfim, eu acho muito. É muito gratificante, eu acho muito bacana que a gente esteja com um espaço na TV para falar, e eu não vou falar nem sobre sucesso, sobre repercussão, nada disso, porque eu acho que como espectador isso não diferencia em nada na minha vida, assim. Talvez se não faça tanto sucesso, a emissora queira promover mudanças, etc., uma coisa que deixe de ser aquilo, mas enquanto espectador o que me interessa é o que está lá no ar, e enquanto espectador eu fico muito feliz da gente ter esse espaço no horário nobre para falar dessas coisas com essa tranquilidade, com esse ritmo, para convidar todo mundo que, porra, quantas pessoas não estão sofrendo, sei lá, com esse ritmo alucinante que a gente está vivendo e convidar todo mundo a diminuir o tom, a baixar, a ir mais devagar, a falar de outras coisas, a poder assistir uma roda de viola na TV e sentir que está dentro daquilo e acalmar assim um pouco a vida, sabe? Eu acho isso Total. muito, muito legal. Como diria a Maria Alma, uma pausa para reflexão, uma pausa para estupidez, uma pausa. Pausa. Não quero. Para. É É isso, eu acho que a TV Globo está nos convidando a exatamente isso. E os seus 36 milhões de views no 36 milhões de audiência diária e a novela com a maior audiência do Globoplay, ultrapassando Verdades Secretas 2, ou seja, o mundo tem jeito, ou seja, nem tudo está perdido. Eu acho que é isso. Eu acho que existe uma pausa assim uma pausa para reflexão mesmo. Eu acho que é uma pausa do universo. Vamos falar que fala sobre folclore, vamos trazer isso. E tem uma coisa que é, além da história ser muito atemporal, as imagens são belíssimas, né? Eu acho que isso a gente precisa falar. Porque assim, as pessoas falam muito, porque eu vi muito pouco de Velho Chico, mas Velho Chico tinha uma imagem linda, mas eu não sei se era uma imagem linda que funcionava para 160 capítulos, entendeu? Uma coisa carregada. Era uma coisa bonita com uma minissérie, talvez, mas Era uma coisa que. Ai, não queria, eu não ia nem abordar esse assunto, eu ia só parabenizar Rogério Gomes e equipe, mas, enfim, uma coisa que as pessoas. Eu vejo algumas pessoas comentando sobre novela com cara de novela. Eu fico exaltadíssima, eu não consigo ver gente que acha que novela tem que ter iluminação de supermercado de 1990. Eu fico nervosa. Enfim, quem acha que qualquer pessoa retrógrada, conservadora, que acha que a gente tem que parar no tempo e que tudo tem que ser sempre igual, me deixa nervosa. é isso E também. com imagem de novela não é diferente. Enfim. Até porque a gente continua É... gravando em Betacam, né? Porra, Me poupe. Ai, respeita, não, bicho. porque. Ai, 24 frames por segundo. Me poupe, vai tomar no seu cu. Minha avó tem 70 anos, você acha que. Nossa, 24 frames, 30 frames por segundo tá fazendo diferença pra ela? Ela quer saber da história que tá na TV. Exato. Sabe? Exatamente. Nossa. Você imagina a sua mãe virando pra você: Nossa, Marcelo, essa novela em 24 frames tá cansando a minha visão, vou dormir. Não, ela vai falar, nossa, que história chata, acho que eu vou mudar de canal. Então, né? As pessoas viajam, as pessoas viajam. E aí, mas falando sobre a novela com cara de novela, eu acho que novela tem sim, eu sou muito a favor de evoluir, de trazer novidades, porque o mundo traz novidades, porque a gente tem tecnologia. Não adianta você querer parar nos anos 90, quando uma câmera custava sei lá quanto, quando era uma coisa que tinha que vir de fora, quando era uma coisa assim inacessível, e hoje a gente tem essa tecnologia com muito mais facilidade e a Globo tem muito mais grana. Tá? São cenários completamente diferentes, não adianta você querer parar no tempo. Mas velho Chico, cara, era muito difícil. Era muito difícil porque era pesado, era cansativo. É uma coisa totalmente diferente. Eu acho que não permeava o campo de inovação artística e estética. Quer dizer, inovação artística, sim, com certeza. Mas acho que não ficava só no campo de, nossa, vou trazer alguma coisa estética diferente e tal.
era uma visão de um diretor muito pesada que para 170 capítulos não dava para você assistir aquilo todos os dias. Eu lembro muito da minha mãe comentar, ela fala, gente, por que tá todo mundo sujo nessa novela o tempo todo? Tá todo mundo sempre com a cara suja, sabe? E aí eu nem lembro mais por que você puxou esse gancho. Me desculpa por ter falado Não, tanto. não. O que eu ia falar é que eu acho que as pessoas não embarcaram muito. Eu acho que as pessoas não Ah, embarcaram tanto em Velho Chico. Assim, claro que teve toda uma questão, tal, não sei, mas tem essa questão da imagem, acho que pesa. E Pantanal é tão linda. Ela é é, linda. Ela é poética, mas você vê lá. E você vê a natureza, e você vê o gado, e você vê o rio, e é lindo. E é lindo. E não é pesado, assim. Você acha gostoso assistir. E não são aquelas cenas dos anos 90 que fica horas na chalana, e passa o pássaro, e passa a onça, e passa 8 minutos de boi. Não, não é isso. É sucinto, é um outro universo, é uma outra leitura. É uma atualização da direção do Jaimon Jardim nas mãos de. Não acho que é uma atualização. Eu acho que é uma outra forma de contar a história respeitando o original. Eu acho que o original está sendo respeitado. Porque eu também acho tá. que um remake ele também tem que manter as características do original, né? Senão vira a Selva de Pedra 86, que é aquela coisa pavorosa. Então, assim, ou Irmãos Coragem. Mas eu acho que existe um respeito ali, existe. E você coloca as marcas de. Os encerramentos. E aí você tem ali as cenas dos próximos capítulos, muito anos 80, diga-se de passagem. E aí você tem ali, às vezes, aquele estilo bem do Rogério Gomes, de colocar, às vezes, uma fala ali nos créditos, um sobe-som. É tão bonito, é bonito. Aquele primeiro episódio, que é um episódio 100%. A história nem se desenvolve muito ali. Você mostra mais a relação do Joventino pai com o filho, com o Zé Leôncio, e ver o menino crescer e a passagem do Paulo Gorgulho entregando o berrante pro Irandir Santos. Cara, aquilo é tão bonito, é um episódio tão poético. Um episódio não, né? Um capítulo tão poético, porque a história em si não desenvolve muito, assim. Você fica muito no foco nos Leôncio. Você vê a relação de pai e filho. E, assim, um capítulo que não teve medo de simplesmente focar num núcleo só. A gente é acostumado Exato. com novela que o primeiro capítulo tem 2 horas e meia e mata, prende, passa 15 anos, passa 30, passa 20, volta na máquina do passado, presente, futuro, máquina do tempo. Aí tem 8 julgamentos num capítulo de 1 hora e meia, apresenta 88 personagens diferentes. Não, não teve isso. Não teve, não teve. Ninguém matou o irmão, ninguém jogou bebê na caçamba, sabe? Ninguém foi viajar, enfim, foi maravilhoso. Exato, não teve casamento Forjado. forjado. Casamentos forjados e muitas outras coisas. Então eu acho que ela não tem medo de. Isso é uma coisa muito. Eu acho que eles sabem do potencial da história. E é uma novela que não tem medo de contar, de assumir a história que tem. Exato. Pra mim é essa leitura. E o que eu tenho a dizer é que eu acho óbvio que o mérito é assim, 98% da novela, mas o fato da Globo ter realmente vendido essa novela como teria que vender todas, pelo menos as das 9, Vestiu. basicamente, total. E as pessoas estavam em todos os programas da casa, os atores, até hoje estão indo nos programas da casa. Tinha divulgação no metrô, era toda hora na programação. Poxa, isso conta muito, assim, conta muito, ajuda muito. E tem novela que merecia ter tido isso aí. Vou deixar Essa crítica. essa crítica, essa observação. E isso faz diferença. Acho que eles sabiam do potencial do que eles tinham na mão e que quiseram. Pagaram pra ver, assim. E pelo visto. E já Uhum. é um sucesso internacional, né? Já tem venda. Em Portugal já tá. Acho que já a Juma já nasceu até. Então, Enfim, né? Mas é isso, é um sucesso. Fico muito, muito, muito feliz, assim, mesmo.
É um alento, essa novelinha ali às 9 da noite. Muito bem conduzida. Eu tava olhando, eu sou curiosa, né? Eu tava comparando com alguns capítulos da original que tem no YouTube, comparando não a nível de texto e de produção, porque se dane. Comparando em que pés estava a história, e eu acho que tá praticamente próximo. As coisas estão muito assim. Então você já vê como o texto original já tinha, sabe, uma Total. condução muito boa. Ali a gente não tá nem no capítulo 60, longe disso ainda. E já tem a história se desenrolando muito bem, já muita coisa acontecendo, muita coisa bacana. Enfim, só tenho. Eu vou tirar o meu chapéu aqui de boiadeiro para Pantanal e para todos os envolvidos. Muito gostoso. Que bom, que bom. Acho que finalmente as pessoas estão apreciando uma boa novela, o que diz que o que comprova mais uma vez o que a gente sempre diz, que o gênero não morreu e que o Não. gênero vai Sabe o se que eu... reinventar. Bom, tem mais alguma coisa para acrescentar? Não, eu acho que temos que é isso, às 21h30, Pantanal na TV. Tá certo. Bom, Vanessa Giacomo, Débora Nascimento, Rafa Carol Kali, Castro, quem? Carol Castro, Carol todas Castro. vocês que tiraram foto no meio do mato, eu imagino que tentando o papel da Juma, na casa estavam mais tentando pra Maria do que pra Juma, né? Nessa altura do campeonato. Mas assim, eu imagino que era o sonho de todas estarem ali. Porque até eu que não tô fazendo, até eu que não tô concorri pra papel nenhum, queria estar nessa novela. Porque todo Exato. mundo só fala nisso e, e é sobre isso. E a observação aqui rápida. E ok que isso é um lugar comum, mas eu preciso falar. Todos os atores, todos os personagens que estiveram na primeira fase estão na segunda. Eles basicamente viraram um espelho dos seus primeiros atores, assim. Seus respectivos, né? Gente, Bruna é Linsmeyer e Karine bizarro. Telles é bizarro. É bizarro. É bizarro. Demais. Parece até a mesma atriz. De tão parecido que é o modo de interpretação. Filozinha também. Todos. É surreal. A Camila Morgado com a Malu Rodrigues Malu Rodrigues. É surreal. Ali é surreal também. também. Não, é bizarro. Mas assim, Karine Telles, eu fiquei até meio chateado assim com a Madeleine morrendo. Eu também. Não só por ser a Karine Telles, porque merecia ir até o final da novela, óbvio, porque ela é a Karine Telles. Mas também porque, porra, eu acho que é uma história super legal, assim, pelo que a gente ouve que o Benedito faria com a Madeleine, né? Dela ir lá pro Pantanal e tal, ser cuidada pelo Velho do Rio. Eu fiquei com vontade de ver. Uma pena. Uma pena. Eu fiquei chateado também. Ela merecia mais. Merecia mais. Uhum. Podia matar mais pra frente, né? Mas pelo menos passasse um tempo no Pantanal de novo. Ah, não, tá chata. O quê? A Madeleine tá chatíssima, ninguém aguenta mais. Não, mas Assim, se acho eu... que matou quando tinha que matar, mas. Não, total, Sei lá, mas assim. deixasse um tempo desaparecido, assim. Manda ela pra Europa. Manda viajar. É. Ou Conseguiu faz aqui. igual o rei do gado lá que sumiu no mato. Podia ser. É isso. Mas é isso. Bom, fica aqui meus sentimentos pra quem não conseguiu nenhum papel nessa novela. Vamos torcer pra próxima pra que funcione. No remake de Renascer, vocês têm. Bom, gente, é isso. Para saber mais sobre Pantanal, assista no Globoplay, assista na TV. Que capaz da gente falar sobre essa novela de novo, né? Né, caro colega? Ah, com certeza. O que é bom a gente fala sempre. O que não é bom não adianta nem pedir nos comentários. Exatamente. Então, é isso. Ficamos por aqui. Até o próximo episódio do Recapitulando. Quero agradecer mais uma vez a companhia ilustre e bem-humorada, afiada e sagaz de Matheus Guimarães. Por favor, faça a sua divulgação. Ah, que isso. Eu que agradeço. A gente está aqui, sempre louco e sagaz, tal qual a Mamacita. Enfim. É...
Muito obrigado por terem ouvido a gente até o final, por essa força, enfim. Se você quiser continuar acompanhando a gente, sempre disponível lá no @podcast Recapitulando. E nos nossos pessoais, você nos encontra também, pode seguir, a gente vai adorar a sua presença. Eu estou no Instagram como Mate, M-A-T-H, X de Xuxa, Guimarães. E Eu, você, Marcelos? bom, você me encontra como @Marcelos Fonseca. Marcelos com 2 L's, o S, e Fonseca sem o azinho do Fonseca. Beleza? É isso, então até o próximo episódio do Recapitulando. Até mais! Beijos. Pesquisa, roteiro e apresentação, Marcelos Fonseca e Matheus Guimarães. Edição, Marcelos Fonseca e Matheus Guimarães. Artes visuais, Vitor Locke. Os áudios do podcast são do Upbeat.